Zias, esse tipo de comparação que o Nicolas faz, né? Ele tem se esforçado para fazer esses vídeos educativos, entre aspas, que ele eu acho que considera para poder fazer esse tipo de comparação. E ele faz essa comparação. Existe algum tipo de comparação, Josias? Não existe não, Fabiola. Nesse vídeo em que comparou a cabeleireira, não é cabeleireira, né, como ele diz, a cabeleireira Eu branca do Perdeu sabia que você ia Mané, pegar isso. Eu sabia que você ia pegar esse dói detalhe. assim no ouvido, dói no ouvido, cabeleireira. Então, nesse vídeo em que ele compara a cabeleireira branca do Perdeu Mané com a costureira negra que se tornou mártir da luta antirracista nos Estados Unidos, o Nicolas Ferreira viajou na maionese. Durante 7 minutos ele fez uma excursão pelo universo da falta de lógica. Cometeu uma heresia histórica, uma comparação desrespeitosa e uma desinformação deslavada. Esse menino prodígio do bolsonarismo, ele soou herético, porque a Débora Rodrigues dos Santos e a Rosa Parks, elas não cabem numa mesma frase. Uma foi presa em 2023, no meio de uma turba que pedia intervenção militar em Brasília. A outra foi detida em 1955 porque se recusou a sair de um assento de ônibus que era destinado aos brancos no Alabama. E a cabeleireira brasileira pichou a estátua da justiça na Praça dos Três Poderes. A costureira americana virou estátua. Há uma estátua da Rosa Parks na rotunda do Capitólio, a Casa Legislativa dos Estados Unidos, que foi invadida lá por trumpistas naquela tentativa de virada de mesa em Washington, que inspirou, aliás, o quebra-quebra de Brasília. A Débora dos Santos, ela é agora martirizada por oportunistas que tramam uma anistia qualquer que inclua o Bolsonaro. A Rosa Parks, ela deu origem a um boicote ao sistema de transportes, no qual, nesse boicote, emergiu o pastor Martin Luther King, figura que todos conhecem no mundo. Essa analogia que o Nicolas Ferreira faz é desrespeitosa, porque encostar o golpismo do Bolsonaro na luta pelos direitos civis encabeçada pelo Luther King é como confundir imbecilidade com densidade. Não é possível uma coisa dessa. O Nicolas Ferreira pergunta, a certa altura nesse vídeo, ele pergunta, e se a Débora tivesse escrito fora Bolsonaro, em vez de perder o Mané? Se ela tivesse feito isso, ela teria sido linchada, porque ela estava ali numa multidão que pleiteava a derrubada do Lula. Então ela teria sido linchada, não precisava nem julgar, estava morta. E num dos trechos, Fabiola, em que ele desinforma deslavadamente, o Nicolas propaga uma meia-verdade que já estava perambulando pelas redes como uma mentira inteira. Ele apresenta, a certa altura no vídeo, o título de uma reportagem, de uma notícia: Supremo solta 15 integrantes de uma quadrilha de traficantes, mas ele esconde o miolo da notícia. Essa notícia tratava de condenados que estavam na tranca, num regime fechado, mas tinham sido condenados apenas que deveriam ser cumpridas em regime semiaberto. Então, os presos estavam lá, recorreram ao Supremo, o Supremo viu, bom, foi condenado em primeira instância ao regime semiaberto e está trancado. Não está no semiaberto, está no fechado. Então, o Supremo reformou a decisão, porque pediu que fosse cumprido o que a sentença mandava. Então, se ele tivesse realmente, Fabíola, interessado em questionar legitimamente, um deputado poderia fazer isso, questionar legitimamente a pena draconiana que o Alexandre de Moraes propõe para a cabeleireira Débora. O Nicolas poderia ter realçado, por exemplo, que 2 bolsonaristas tentaram explodir um caminhão-tanque em Brasília, perto do aeroporto, e receberam da Justiça Federal penas muito mais brandas. Mas ele não está interessado nisso, porque se ele utilizasse esse parâmetro de comparação, que aí era absolutamente aceitável, ele realçaria aquela atmosfera de golpe, de virada de mesa que vicejava em Brasília depois que o Bolsonaro perdeu numa eleição legítima para o Lula. Então, o interesse era virar a mesa mesmo. Então, se ele fizesse esse tipo de comparação, que é uma comparação legítima e adequada, ele realçaria o que ele quer esconder, que está defendendo um golpista que não merece defesa, que está, aliás, a caminho da cadeia. Então, ele está interessado, Fabíola, não em informar, não em esclarecer, está interessado numa confusão que seja capaz de anistiar o mito dele
antes da chegada do Bolsonaro à cadeia.